Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo do Leitor em Crise e hoje nós vamos falar sobre A Mão Esquerda da Escuridão, que é o livro da Ursula K. Le Guin. Esse livro eu li da terceira semana da Maratona Literária de Inverno de 2016, que era a semana temática Outros Mundos, então era para ler um livro que se passa em outro universo, em outro planeta ou em outra realidade. Então eu escolhi esse livro. Eu vou contextualizar um pouco vocês sobre o que está acontecendo aqui. Você imagine então você um humano no futuro, você está em um outro planeta. E nesse planeta as pessoas elas não têm um sexo definido. Você é homem e mulher ao mesmo tempo e nenhum dos dois também. Então são seres meio que assexuados. E você está nesse planeta para tentar convencer o povo, a população do planeta, a se unir a uma espécie de ONU intergaláctica, que é o Ecumen. Então, dentro desse ambiente, então agora a gente começa a imaginar algumas coisas. A história ela vai acompanhar o Genli Ai, que ele é esse humano que está então no planeta Inverno, e lá eles me chamam como Getten, e ele está ali para tentar convencer um rei que ele se una ao Ecumen, que ele já tem 84 planetas que já fazem parte desse acordo intergaláctico, vamos dizer assim. É engraçado perceber a forma como que o Genli, ele tenta assim, ele olha pro rei e ele vê o rei assim, em determinados momentos ele vê o rei como um homem, em determinados momentos ele vê como uma mulher, como ele tem essa dificuldade de entender que lá eles não são nenhum nem o outro, eles são... É difícil a gente tentar definir isso porque a gente não consegue imaginar também. E é engraçado também a visão deles sobre o Genli, porque lá eles têm, digamos, uma época no mês que eles entram no cio. Por exemplo, num desses cios eu tive mais características femininas. Então eu vou desenvolver as minhas genitálias da parte feminina. E se num outro cio, que é chamado de Kemer, tiver mais tendências masculinas, então eu vou ter as minhas genitálias masculinas formadas. Ou seja, eu tanto posso engravidar um outro Getteniano, como eu posso ser engravidado. Eu posso tanto fazer um filho como gerar um filho. E o Genli, como ele é humano e ele é um homem, eles acham que ele é um pervertido, porque ele está sempre no cio. E ele mostra muito essas questões de preconceito, tanto preconceito racial. Nesse caso aqui a gente percebe que eles são de raças diferentes. Mas esse livro foi escrito em meados dos anos 60. Nós tínhamos ainda algumas questões de segregação racial, nós tínhamos ainda os resquícios da guerra, então tinha ainda aquela segregação que houve lá na Alemanha com os antissemitas, né? Toda a cultura de inverno, por eles serem um planeta que é muito gelado, eles têm uma cultura de não ter guerras, mas eles têm muito orgulho, eles têm muitas intrigas e isso também é bem interessante de se ver no livro. As questões filosóficas também que ela levanta, quanto que a gente é diferente do próximo, as questões de patriotismo, então quando a gente ama um país, aonde que isso começa a ser prejudicial, onde isso é bom, a questão da gente usar a nossa cultura como ponto para julgar a cultura do próximo. Não vamos para esse outro planeta então, vamos trazer aqui pra gente mesmo. Os portugueses, quando chegaram no Brasil, eles viram os índios pelados e acharam aquilo, meu Deus, os pecadores e que estavam contra o catolicismo, no caso, né? Porque eles não deveriam dar nus, então era muita coisa. E isso é uma forma português julgando pela cultura dele. Isso, tanto o Genli quanto os Gettenianos, eles faziam isso, julgavam ele, e dá pra perceber muito isso, que eles julgam sem conhecer, até isso é algo que a gente faz. Eu faço mesmo, assim. Eu olho algumas culturas e digo, nossa, mas daí esse cara tá louco, e realmente a gente não tá certo de julgar utilizando a nossa cultura como ponto base. E é legal também tentar entender que o Ecumen, ele é tipo uma ONU, ele é uma organização intergaláctica que ela não tem fins lucrativos, eles querem estender o conhecimento humano. Tem muitas semelhanças entre a cultura do planeta e a nossa cultura, tem muitas divergências, assim, mas culturas elas meio que se convergem para o mesmo ponto central, né? A questão de ter uma divindade, de tentar alcançar alguma coisa positiva nessa vida. Esse livro ele foi vencedor de 2 prêmios muito importantes para a ficção científica, que são o Prêmio Hugo e o Prêmio Nebula. E a Úrsula, ela é tão fofinha. Ela escreveu então já faz um bom tempo, assim, tem muitos temas aqui que são, olha, muito interessantes, sim, e me fez refletir bastante coisa. É uma ficção científica, cara, é muito diferente, principalmente a questão de tu ficar imaginando um povo assim tão diferente que ele não tem um sexo, tu não consegue, eu ficava imaginando assim, é muito diferente, é muito, sei lá, é estranho, muito
muito estranho. Então era isso, pessoal. Essa foi a leitura que eu tô trazendo pra vocês hoje. Eu vou tentar fazer mais algumas dessas resenhas, fazer vídeos de apenas um livro, assim, pra contar um pouquinho melhor de história, assim, não ficar tão atropelado como nos vídeos das leituras do mês. Se você curtiu esse vídeo, dê um joinha. Não esqueça de se inscrever no canal pra continuar recebendo vídeos. Me siga aqui nas redes sociais, que volta e meia também posto alguma coisa lá, algumas dicas e loucuras e tudo mais. Então até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Eu sempre faço com essa mão, deixa eu dar tchau com essa. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Aqui tem um monte, é Carhide, é Streven, é o passarinho gordo.